Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às aulas de matemática, tá? Então, nós estávamos estudando as frações, que é o capítulo 2. Então, nós vamos continuar da onde nós paramos na aula, tá? A parte das frações, o que nós temos que estudar agora são a potência com base fracionária, tá? Então, quando falamos em potência, devemos lembrar que se temos um número que está elevado a uma potência, significa que esse número deverá ser multiplicado a quantidade de vezes que indica o expoente. Ou seja, se eu tenho 5 ao quadrado, eu vou ter 5 vezes 5, porque a quantidade do expoente é que vai dizer quantas vezes eu tenho que escrever a minha base, tá? Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, igual a 25, ok? O 5, ele representa a base, o 2 a gente chama de expoente, e o resultado ou potência seria o 25, tá? Da mesma forma que calculamos a potência de um número natural, podemos determinar a potência de um número fracionário. Para isso, basta calcularmos a potência do numerador e do denominador, conforme os exemplos que estão do lado. Então, eu tenho o exemplo 3 quartos elevado ao quadrado, então eu vou fazer o numerador, que é 3 ao quadrado, depois o denominador, que é 4 ao quadrado, e colocar a resposta ao lado. A mesma coisa no exemplo B, que é 2 quintos na quarta potência, e no exemplo C, que é 1/3 na quinta potência, tá? Depois, a gente tem que lembrar que todo número elevado a 1, a resposta é ele mesmo, tá? E todo número elevado a zero, a resposta é 1. Isso aí a gente estudou lá no sexto ano, tá? E acontece a mesma coisa com a fração, tá? Então, isso acontece também com as frações, ok? Depois, nós temos a raiz quadrada de um número fracionário. A raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação de um número com expoente igual a 2. Assim, temos que a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. O símbolo é chamado de radical, o 9 seria o radicando, o 2 é o índice, que não aparece no radical, tá? Quando não aparece é índice 2, e tem o resultado a raiz quadrada, que seria o 3. Da mesma forma que calculamos a raiz quadrada de um número natural positivo, podemos determinar a raiz de um número fracionário. Para isso, basta calcularmos a raiz do numerador e do denominador, conforme os exemplos que estão do lado. Então, nós temos a raiz quadrada de 25/36 avos, então eu vou calcular a raiz quadrada de 25, que é 5, e depois eu vou calcular a raiz quadrada de 36, que é 6. Da mesma forma, acontece no exemplo B, que é a raiz quadrada de 144 por 169, tá? Então, calcula do mesmo jeito, ok? Porcentagem. A porcentagem pode ser representada com o símbolo do porcento em forma de fração decimal, em forma de fração irredutível e em número decimal, tá? Aquele símbolo, ele representa por 100, ok? Então, nós temos os exemplos. 2% é 2 por 100, 2 sobre 100, 2 centésimos, tá? Se eu posso simplificar essa fração decimal e chegar numa fração irredutível, que seria 1 sobre 50. Ou também, dividindo 1 por 50, eu consigo chegar no número decimal, que é o 0,02. Acontece da mesma forma nos outros exemplos, tá? O exemplo de cálculo de porcentagem de um número, nós temos, por exemplo, 30% de 700, tá? Quanto que seria 30% de 700? Primeiro eu vou pegar o 30%, vou transformar ele em fração decimal, que é 30 sobre 100, e vou multiplicar pelo 700, tá? Eu posso simplificar os zeros do 700 com os zeros do 100, e simplificando isso, eu fico com 30 vezes 7. Multiplicando 30 vezes 7 dá 210. Então, 30% de 700 é 210, tá? Então, agora é hora da gente praticar um pouquinho, tá? Eu quero que vocês façam lá no livro de vocês, na página 148, o exercício 1, a página 150, o exercício 1, na página 154, o exercício 2, na página 156 e 157 é aquela parte de completar,
que é o resuminho do capítulo, tá? Tudo isso vocês podem fazer no livro ou no caderno de matemática de vocês. Envie a foto da página para o e-mail da profpatriciapinho@hotmail.com, tá? E qualquer dúvida, a prof está à disposição, ok? Um abraço para todos.